Fala, jovem, tudo beleza? Nesse vídeo a gente vai falar de maneiras de como que você consegue fugir dessa corrida dos ratos. E aí você deve se perguntar, pô, mas o que são essas corridas dos ratos? É você estar em um ambiente de trabalho entediante, de você estar desanimado com o seu trabalho. É você estar naquela rotina que você não aguenta mais, sem fim. E aí nesse vídeo a gente vai explorar maneiras de você ir contra isso, você evitar essa situação e aí vai sair desse ambiente, dessa coisa ruim que a grande maioria está hoje, por isso que é a corrida dos ratos. E você vai ser diferente, você vai começar a mudar a sua vida financeira, porque você vai ter mais reconhecimento no seu trabalho. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Felipe Tavares, criador da Jovens Corporativos. Vem comigo! Vamos pegar aqui um exemplo de um profissional que está estagnado, não está aguentando mais aquela rotina, está entediado com aquelas tarefas que ele tem que fazer todos os dias, não aguenta mais aquele ambiente de trabalho, não quer mais saber daquela empresa, não quer se desenvolver porque ele acha que nunca vai ter mais reconhecimento, ele enxerga as pessoas como uma pessoa que não é agradável ao lado dele, ele já não está mais satisfeito de ficar fazendo aquele trabalho. Para e pensa um pouco, se você está nessa situação, vamos aprender aqui a como sair dela, porque ninguém merece ficar passando por isso, né? É chato pra dedéu, não adianta você ficar pensando assim que isso é o comum, isso é o normal, trabalhar é assim, porque não é. Na verdade, existem maneiras da gente sair disso e vamos lá para a primeira forma de você já começar a analisar sobre essa corrida de rato, desenvolver um planejamento e aí sair dessa cadeira horrível aí. Então, se você já enxergou que você está naquela monotonia, você está com aquela falta de motivação, você está já participando daqueles grupinhos que só fica reclamando, fala mal da empresa, fala mal do chefe e tudo mais, primeira coisa que você já vai fazer é cortar isso, tá? Muitas vezes quando a gente está nessa rotina ou está nessa pegada aí desanimada, a gente tende a se envolver com pessoas que também estão desanimadas. E aí você vai começar a enxergar isso dentro da empresa. É só você analisar as pessoas que você está muito mais próximo das demais. Provavelmente até as demais estão tendo mais reconhecimento, estão sendo promovidas e você está cada vez mais se afastando dessa galera e está se agrupando ali com esses outros ratos que estão nessa corrida. E essa sensação de estagnação começa por você. Aí doeu, né? Por quê? Quando a gente acha que não foi reconhecido por aquilo que a gente está fazendo, quando a gente acha que não teve um retorno, um aumento de salário ou uma promoção por aquilo que a gente está fazendo todos os dias, por estar fazendo aquilo que precisa ser feito, é aí que está um grande problema. Você tem que fazer a mais daquilo que você faz. Você tem que fazer coisas diferentes daquilo que você faz. E você tem que trazer resultado e saber vender esse resultado. Então vou explicar cada ponto. Todas as vezes que você faz algo diferente, você tem que saber vender aquilo que você fez. Do que adianta você ir lá por conta própria e mudar um processo? Você chega lá todos os dias, abre uma tela, escreve 3 frases e essa é a sua atividade. Essa é o seu trabalho. Você abrir uma tela no sistema, ficar dando ok em 3 frases lá. Você chega e entende que existe uma ferramenta, uma forma de fazer isso automático. Aí você vai lá e cria um negócio chamado DataLoad, que é um programinha que ele consegue fazer a mesma coisa que você faz com o mouse e o teclado. Você automatizou essa rotina. E aí você não fala para ninguém. Só que você acha que vai ter um reconhecimento por causa disso. Mas como que você vai ter um reconhecimento de algo que ainda não foi reconhecido? É meio redundante, mas quem sabe dessa melhoria que você fez? Como que você falou disso que você fez? Você soube vender o como, porquê? Você conseguiu mostrar às pessoas a importância daquilo que você fez? Então não adianta só você sentar na sua rotina e ficar fazendo alguma coisa diferente sem mostrar para as pessoas. Isso é você estar estagnado, você está naquela monotonia. Muitas vezes a gente entende que o nosso gerente é obrigado, por exemplo, a nos dar feedback, a nos dar um retorno, mas é muito pelo contrário, isso deve partir da gente. A gente não deve esperar isso do nosso gestor.
Ah, mas o meu gestor nunca me deu um feedback. Tá, mas quantas vezes você perguntou para ele? Quantas vezes você pediu? Entra na agenda dele, lá no Outlook, lá no Google, e trava lá, 1 a 1, comigo, com feedback, 10 minutos que seja, 5 minutos que seja a agenda, entendeu? Uma reunião entre você e ele. E fala, cara, eu quero ter o seu feedback, eu preciso do seu feedback, porque eu quero evoluir, eu não quero mais ficar fazendo isso que eu estou fazendo todos os dias. Eu preciso de um incentivo, eu preciso de um desafio novo. E aí a gente começa a pensar, poxa, mas iniciativas minhas, mas eu tenho um gestor para isso. Sim, ele vai desenvolver aqueles que estão mais interessados. É por isso que muitas vezes a gente olha para um fulano lá que está mais próximo do gerente e fala, caraca, o cara puxa saco. Não é que ele puxa saco, ele entendeu como que funciona esse jogo. Cada vez que você está mais próximo de pessoas que têm o poder de uma caneta, que têm o poder de um desenvolvimento, você tende a ter um retorno melhor, você tende a ter um retorno maior. Por quê? Você está mais próximo de pessoas que têm mais experiência, têm mais conhecimento, você está mostrando muito mais interesse, você está apto ali de conversar, de saber explicar, você conhece o perfil da pessoa, você começa a pedir opiniões, você começa a dar opiniões. Isso vai criando uma intimidade melhor com o seu gerente, com as pessoas ao seu redor. Isso não necessariamente só com o seu gerente, mas às vezes com uma pessoa que é um nível acima do seu. Você pode ter interesse próprio, por exemplo, quando você está muito estagnado em uma rotina, em chegar para o teu fulano lá, para o teu parceiro da área, alguma coisa assim, e falar assim, cara, tem alguma coisa aí que você consegue passar para mim? Aí você vai pensar, pô, mas aí o fulano vai trabalhar menos e eu vou trabalhar mais. Mas você tem que ter um objetivo, tem que ter uma estratégia em relação a isso. Ah, mas eu vou trabalhar mais e o fulano ganha mais do que eu. Tá, mas você tá fazendo isso justamente para melhorar o seu salário, para você ter um reconhecimento, uma promoção. Então não adianta você querer sair de uma corrida dos ratos fazendo a mesma coisa que todos os ratos estão fazendo, correndo todos na mesma direção. Então correndo, aquele negócio assim, quando a gente coloca esse tipo de título é para você imaginar a cena. Então imagina aqueles esgotos naqueles filmes que a galera entra assim, aí tipo assim, acende uma luz, tem um monte de rato, aí o cara dá um passo, todos eles correm tudo pro meio do rumo. Isso é a corrida dos ratos. Por quê? Porque a galera faz tudo a mesma coisa, todo mundo faz aquela rotina, mas sempre foi feito assim, mas eu gosto de fazer assim, eu não vou mudar isso, eu não vou aprender, eu não vou trabalhar mais. Uma galera fazendo isso mesmo, e vai chegar aonde? No mesmo resultado. Todos vão chegar lá na mesma posição. E aí o ratinho lá que muda um pouco, que muda o trajeto, que ao invés de correr todo mundo pra lá, ele correu pra lá, pro outro lado, às vezes ele se salva, às vezes ele... É uma metodologia aqui de explicar justamente para você imaginar, entendeu? De você sair um pouco dessa leva, dessa manada. Então, muita gente tá nessa rotina hoje, por quê? Porque fica colocando 1000 coisas dentro da cabeça, de ficar pensando, poxa, mas pra que eu vou trabalhar mais se eu não sou reconhecido? Cara, mas experimente, faça. Aprenda a vender aquilo que você tá fazendo de a mais. Então, experimente 6 meses, pô. Você não precisa fazer isso o resto da vida. Se você já tem 10 anos de empresa, o que custa você experimentar 6 meses, 1 ano de algo diferente? Às vezes você vai até ter uma motivação melhor. E aí vai vir aqueles outros argumentos. Pô, mas não, a empresa aqui é muito ruim, o gerente é muito ruim. Mas você está aberto ao mercado de trabalho? Você está mandando currículo? Você está analisando o seu nível perante ao que o mercado de trabalho está tendo de requisito? Você está desenvolvendo essas habilidades que você ainda não tem? Qual foi a última vez que você fez um curso? Qual foi a última vez que você aprendeu alguma coisa e colocou em prática? E aí é que vai mudando a história. Porque quando a gente começa a agir diferente, mostrando mais interesse, começa a mexer o bolo. Eu brinco muito assim, quando você mexe o bolo, as oportunidades aparecem, as portas se abrem, entendeu? Então, quando você começa a enxergar que realmente tem coisas que devem partir de você, na verdade a maioria das coisas devem partir de você, aí sim o jogo vai mudando. Você tem que mudar o jogo. Pensa lá, isso aqui é igual, vamos pensar igual videogame, tá? Se você começa a jogar uma fasezinha de um jogo, aí você, vamos pegar o Crash lá, que talvez muita gente jogou isso na infância ou algo assim, você ia correndo lá e às vezes caía sempre no mesmo buraco.
Se você ficasse tentando fazer da mesma forma o pulo daquele lugar, você sempre caía no buraco. E o que você faz todas as vezes que você reseta a vida ali? Você faz algo diferente. E aí sim você vai avançando. E às vezes você cai várias vezes até entender qual que é a forma diferente que você deve fazer. E isso tudo parece muito um papo, um assunto motivacional, né? Daquele negócio assim, pô, mas parece aqueles coach falando, cara, mas é que a gente tem que entender que é uma realidade, entendeu? Não é algo que eu tô falando assim pra você ficar, pô, mas isso é algo imaginário, isso é algo que não é lúcido, não faz parte do dia a dia. Faz parte do dia a dia pra tudo. Cara, isso leva... Vamos pegar o exemplo, por exemplo, num casamento. Se você meter a mão no microfone desse jeito aqui, faz mó barulhão, entendeu? Mas é que assim, ó, se você tá em um casamento lá, e você tá fazendo a mesma coisa, cara, você entra também nessa monotonia, você também fica com essa sensação aí de estar estagnado. E porque aconteceria diferente no seu trabalho. E aí o que você faz? Você faz algo diferente, entendeu? Você busca coisas diferentes. Então, o resumo geral é sempre assim. Olha pra si e entende. Entenda assim, dentro do seu ambiente de trabalho lá, que você tem hoje, tem formas e oportunidades de você melhorar aquilo que você faz? Existe possibilidade de você buscar novos desafios, buscar novas rotinas, novos trabalhos, novas tarefas? Tem como você participar de um projeto? Você consegue ter a coragem de chegar lá pro seu gerente e começar a pedir para ele um feedback? E aí, pede feedback também para pessoas que não gostam de você ou que estão afastadas de você, para você enxergar mais sinceridade. Desenvolva isso, entendeu? Pega essas coisas que você aí mapeou e desenvolve, coloca em prática. E aí, se a empresa que você tá não consegue te dar esse retorno, esteja aberto a oportunidades no mercado de trabalho. Se você trabalha, você não precisa sair desse trabalho para ir para outro. Você pode continuar mandando currículo, e aí sim, quando abrir uma oportunidade, você migra. Não tem problema. Aí você fala, pô, mas aqui eu tô estável dentro dessa empresa. Não está. Você pode ser mandado embora amanhã. Ah, mas aí eu vou buscar um novo desafio, sendo que eu tô há 10 anos nessa empresa aqui. Cara, mas se você quer mudar, você tem que buscar um novo desafio. O resumo de quando você começa a entender que você sair dessa corrida do mesmo rumo, os benefícios disso é muito bom. É muito bom para sua vida, é muito bom para o seu dia a dia, é muito bom para sua saúde, porque faz toda a diferença. Faz algo positivo pra gente sair dessa negatividade. Ninguém merece a gente passar a maior parte da nossa vida fazendo aquilo que a gente está entediado. Isso vai acabar com a sua cabeça, entendeu? Então, vai lá e busca mexer o bolo. Tá? Leva isso, pensa assim, todas as vezes que você tiver, pô, mas eu tô entediado, mexe o bolo. Mexe o bolo, pô, lembrei do Felipe, vou mexer o bolo, entendeu? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se você quer ver mais conteúdos como esse, deixa aí o feedback nos comentários. Agradeço demais a sua atenção, um abraço e até a próxima.